tá fazendo aqui, né? Primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que nós, enquanto líderes de projetos, definimos os períodos de férias. E por que eu quero dizer isso? Porque muitas de nós escolhemos o período de férias ou reagimos ao período de férias sem levar em consideração a nossa empresa. Exemplo muito claro, Comunidade Fortuna. Agora, no final do ano, eu descobri em 21, 22, 23 e 24 que aquela semana ali antes do Natal, até 24 eu parei antes também, mas até 23, que aquela semana antes do Natal, as pessoas já não conseguem mais se concentrar em sessões de mentoria, por exemplo. Então, eu descobri que aquele período ali não seria o melhor momento para eu jogar até lá 20 de dezembro sessões de mentoria. Não precisaria. Então, o comportamento do meu cliente me mostrou isso. Por outro lado, muita gente tem mês de baixa em janeiro. Para mim, janeiro é um dos meses mais loucos por causa do planejamento anual. Tem o conceito de horas de navegação que eu gosto muito, que foi proposto pelo Vishen Lakhiani, que é o autor do livro O Buda e o Cara, que foi o melhor livro que eu li nos últimos anos. Ele chama de horas de navegação e horas de execução. Eu trouxe isso numa outra aula. As horas de navegação, elas são aquele período em que a gente está no ócio, em que a gente está curtindo, em que a gente está se divertindo, em que a gente não está com um objetivo específico, fazendo algo para um objetivo. Não, a gente está ali tranquila, vivendo a vida. Essas horas de navegação, elas acontecem mais no período de férias e devem acontecer conscientemente no período de férias. O progresso, ele requer constância, ele não requer disciplina. E aí volta o que eu sempre digo, e a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada também. Disciplina é quase que insustentável para mulheres do cenário que nós somos, né? Por quê? Olha a quantidade de coisas que a gente faz. Olha a quantidade da rede de apoio que a gente tem, que muitas vezes é composta por outras mulheres no mesmo cenário. Então, o que quer dizer? A vida é uma loucura. E aí a gente vai querer fazer tudo do mesmo jeito, repetidamente, com rigidez de um dia para o outro. Isso é enlouquecedor. Não é possível. Agora, é o que a gente faz no Product Club do livro. Se um dia eu leio 5 páginas e no outro dia eu leio 50 páginas, eu fico 10 dias sem ler e depois eu leio mais 7 páginas, eu me mantive constante. Porque ao longo do ano, eu li, eu aprendi, eu usei o que eu aprendi em discussões, eu apliquei na minha empresa. Isso é muito mais constante, muito mais valioso do que eu ficar lendo ali de forma robótica, seja na constância que for, né, na estrutura que for, e não aplicar nada daquilo ali. Então vamos começar a pensar sobre isso para trabalhar com mais leveza, que é o que a Lara e a Fábio falaram ali, ó. A rotina, ela independe de projetos e programas. Ela vai acontecer da mesma forma, 24 horas por dia, hora de acordar e hora de dormir, só que com mais flexibilidade do que no período de trabalho. Então, e se nós tratássemos as férias escolares como o período de adaptação de um novo colaborador na empresa e o Natal como o maior evento do ano? Porque pensa, as crianças tiveram uma rotina do ano inteiro de ir para a escola e voltar para casa e fazer tema e coisa errada, e agora elas estão livres. Eu tenho que adaptá-las a uma rotina livre, assim como eu adaptaria um novo colaborador na minha empresa. Então, a gente entende que um novo colaborador chegando na empresa é um pico de demanda que requer atenção, que requer cuidado, que requer presença. Uma criança que está saindo da rotina que ela conheceu o ano inteiro e está ficando em casa, também requer atenção, cuidado, presença. E se a gente espelhasse esse nível de responsabilidade e comprometimento que a gente teria com esse colaborador e colocasse na criança? Será que não se começaria uma relação num período de férias muito mais natural, muito mais tranquila, muito mais cuidadosa, muito mais saudável entre mãe e crianças? E se a gente tratasse o Natal como o maior evento do ano? Não seria muito mais legal ir lá e decorar a casa e curtir, se preparar e convidar quem eu quero e fazer uma comida que eu quero comer e etc? Seria? Agora vem a parte que eu quero que vocês entendam onde vocês estão e anotem isso aqui, tá? Mentoradas. O que vocês vão fazer? Nos movimentos estratégicos semanais de vocês vão revisar os materiais das nossas sessões, para ver ali o que a gente combinou que pode ser executado no período de férias também, até por talvez uma redução no volume de trabalho, ou não. Talvez é um pico de demanda e algumas coisas precisam ficar em stand-by, eu preciso olhar, especialmente lá os elementos norteadores, tá? Então, mentoradas, me deem ok aqui no chat que vocês entenderam. Mentoradas da terapia da empresa.
Vocês têm que planejar o primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março, seguindo as diretrizes da turma. Então, tudo que nós fizemos juntas no trimestre anterior, vocês vão fazer pro próximo. Tá? Me deem ok, se entenderam. Lembrando que nós teremos a abertura da terapia da empresa no novo formato para 2026 em fevereiro também, tá? Janeiro não. Então, terapeutadas da empresa aí, me deem ok, se entenderam. E as alunas da comunidade Fortuna como um todo, o que vocês têm que fazer é filtrar as aulas relevantes para assistir com calma e pôr em prática. Às vezes isso vai acontecer. É exatamente o caso que a Thaís acabou de colocar aqui. Então, os filhos estão de férias e ao mesmo tempo ela tem um pico de demanda na empresa. O que isso significa? Que ela vai precisar de mais recursos, vai precisar de mais gente na empresa, vai precisar de rede de apoio com os filhos. E isso também é uma coisa que eu não vou opinar porque não sou mãe e não é a minha especialidade, mas mulheres que não têm uma grande rede de apoio precisam investir no desenvolvimento da autonomia dos filhos mais cedo. Dá para fazer nesse caso. Ela tem menos cliente para atender porque o período de férias reduz um pouco o volume de atendimentos dela, porque o trabalho dela depende do movimento das pessoas para acontecer. Então, quando as pessoas param, o movimento dela diminui. Ou seja, é um período de baixa na operação. Porém, ela tá numa fase da empresa em que não é inteligente ela tirar férias de tudo, porque ela tá numa fase de construção. Então, se ela tá numa fase de construção, é produtivo ela usar esse tempo e essa energia que ficam livres, porque não tem tanto atendimento, para investir na gestão da empresa, no comercial da empresa e no marketing da empresa. Então, tá claro para vocês que ela pode dar um pico de intensidade na empresa e que ela até deve dar um pico de intensidade na empresa nesse período? Toda vez que a gente tem um problema, que a gente acha que parte de um imprevisto, a gente precisa fazer o planejamento descritivo. A gente precisa descrever de verdade quais foram esses imprevistos e quando eles aconteceram e quem eram os envolvidos, para a gente ver se eles realmente eram imprevistos ou se na verdade são recorrências não vistas. Tem uma coisa, gurias, que é muito importante, que é a seguinte, tá? A gente costuma enxergar família, casamento, filhos, as nossas demandas familiares de uma forma muito pragmática, como demanda. E é óbvio que conceitualmente não é isso, é óbvio que dentro do nosso coração não é isso. Mas na prática, a gente faz dessa forma. E aí, a gente esquece que não é só o filho que tá de férias, entediado e querendo atenção. Vocês, que são mães, também querem estar com os filhos. Também querem fazer essas coisas legais que eu sugeri. Também querem estar presente. Então, não é uma obrigação, não é um problema para resolver. Eu quero que vocês parem de pensar filho, casa e família como demanda. Eu quero que vocês pensem filho, casa e família como realização. O período de férias, ele tem tanto similaridades, que são coisas gerais para todo mundo, que são definidas pelo mundo externo, quanto especificidades, que são as questões de cada cenário, de cada família, de cada empresa. Às vezes tu vai ter pico de demanda na família e pico de demanda na empresa, e aí fica mais complexo. Outras vezes tu vai ter um pico de demanda na família, mas a empresa vai estar bem tranquila, daí tu tira férias e fica aqui. Então, depende, mas vocês vão ter que escolher o que vocês vão querer fazer e quais batalhas vocês vão lutar, porque esperar que com as crianças em casa vocês vão trabalhar da mesma forma que vocês trabalham com as crianças na escola é uma ilusão. Quero que vocês façam depois da aula de hoje. Façam o movimento estratégico mensal de vocês para janeiro com o mesmo nível de seriedade com que vocês fazem nos demais meses e sigam as orientações conforme o momento. Se eu sou mentorada, se eu estava na terapia da empresa, se eu sou aluna da comunidade, o que eu vou fazer? Olhem para o mês de janeiro de vocês exatamente como vocês olham para os outros meses do ano. Simples, não muda. As variáveis ali vão mudar, mas o método de gestão de rotina e projetos que vocês têm é o mesmo. Não interessa se é janeiro, se é fevereiro, se é mês de ir pra Disney. Isso aí são as coisas acontecendo, mas o escopo da vida, ele é o mesmo. Tá certo? Então parem de achar que é um período atípico. Não é um período atípico. É um mês que é assim, bobagem essa, tá?
Façam o que tem que fazer e é simples, bem mais simples. E sugestão de aulas adicionais, planejamento para final de ano e a aula do planejamento anual, tá certo? Para quem for tentar fazer sozinho também. Todas as produtivas maravilhosas serão bem-vindas, com certeza. E pra gente terminar, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Férias, celebrem muito com quem vocês amam, façam tudo que vocês quiserem fazer, divirtam-se, a gente merece se divertir, foi um ano de muito progresso, foi um ano de muita transformação, de muitas conquistas, não se percam das essências de vocês, a gente não precisa se transformar em outra pessoa pra gente progredir, a gente só vai ajustando um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali e a coisa vai fluindo muito bem. Muito obrigada pela confiança, foi um ano de muito progresso, nós fizemos muitos ajustes aqui na empresa e tudo foi possível porque vocês compraram as ideias com a gente, então muito obrigada. Nos vemos então na sexta no nosso encontro que não fica gravado e nos vemos na segunda na nossa confraternização de fim de ano, Produte Oscar e a terceira Revoada Fortuna, porque aquilo que é bom a gente segue repetindo e vai melhorando edição por edição. Muito obrigada, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vocês são incríveis. E eu nada seria se não fosse vocês.